Amigos e amigas da TV Suprem, estamos mais uma vez aqui para falar sobre um tema de fundamental importância. Hoje nós vamos falar sobre um novo olhar sobre a educação. O que podemos contribuir para a educação no século XXI? Principalmente, nós temos que ter um olhar onde a criança não deve ser educada através do medo, através da coerção, através do castigo, através da ameaça. Porque só sem medos e sem competição e sem ameaças é que nós vamos ensinar a criança a aprender a aprender. Porque muitas vezes se viu no passado aluno como uma visão incorreta dessa palavra aluno, como se fosse aquele que não tem luz, como se ele fosse um pacote onde o professor fosse botar luz ou botar conhecimento dentro dele, como se fosse um objeto inerte, em que ele pudesse ser manipulado de acordo com a vontade do seu professor, botando suas ideologias, suas crenças, suas formas de pensar, sem que houvesse uma mente pensante, sem que houvesse uma pessoa que tivesse a liberdade de pensamento, a capacidade de ter um coração e uma mente aberta e pudesse ter a faculdade de raciocínio e discernimento. Então, a nossa missão como professores, como pais e cidadãos de bem, é ensinar a criança a ter capacidade de aprender. Para isso, a gente tem que ensiná-la a gostar daquilo que ela está lendo, gostar daquilo que ela está aprendendo e ela ser estimulada na sua curiosidade, na sua capacidade de aprofundamento e, através da pesquisa, ela por si mesma chegar às suas próprias conclusões. Então, nada mais correto que dizer que uma educação correta precisa de liberdade. Ora, mas o que é liberdade? Liberdade é um estado de abertura da mente, onde o conhecimento não está a serviço de nenhuma ideologia, de um eu pessoal, mas como uma meta para chegar na sabedoria. É importante também dizer que liberdade não é permissividade, não é que a pessoa possa fazer o que quer sem respeitar o direito do outro ou não estar adequada à sociedade em que ela vive. Ela tem que conhecer as leis, ela tem que conhecer a cultura e ela tem que se adequar aos limites em que ela não cause nenhum mal, nem a si nem aos outros. Então, há que haver uma certa contenção. Isso é importante, o Dalai Lama sempre falou. Há que haver liberdade, mas também há que haver contenção. E no caso dos jovens e das crianças, significa dar limites com amor. É importante você falar, não pode debruçar sobre o peitoril da janela, não pode abrir a geladeira suado, não pode dormir depois de tal hora. Você tem que dar limites, não é? É como lá na Argentina se fala, não é, Giovanni? Não ponga o dedito na tomadita, senão toma um choquito. Então, o pai e a mãe têm que ensinar. E aqui choquito não é chocolate, aquele choquito delicioso, não estou fazendo nenhuma propaganda, é um choque elétrico. Então, os pais, os cuidadores, têm que dar uma educação correta com liberdade, mas sem permissividade, com limites e com amor. Só assim vai poder florescer uma sensibilidade que se expressa como uma inteligência, como uma curiosidade saudável, em que as pessoas vão poder se integrar com a natureza, em que não vai ser apenas aquela questão de memorização ou de aprendizado, de cálculo, redação, leitura, geografia, história. Não! Essas coisas são importantes. Como é importante também nós nos adequarmos à realidade do mundo. Mas a criança não tem que ser adequada ou condicionada a prestar provas, a fazer Enem, a fazer um vestibular e a buscar um emprego para ser rica, para ficar só preocupada em sobreviver, que é o que nós chamamos de luta pela vida. Assim, uma
educação em que se floresça essa capacidade de indagação, de fazer as perguntas corretas, significa também não apenas memorização, não apenas fazer cálculos, saber matemática, as 4 operações, mas também dar a comunicação correta através dos fatos e também saber ouvir atentamente a nossa capacidade de ouvir as suas opiniões sobre o que eles pensam acerca daqueles mesmos fatos. É importante que o professor, que o pai e a mãe tenham essa capacidade de intimidade, de amizade, de um verdadeiro caminhante, ou seja, como participantes no aprendizado, para que possa florescer uma sensibilidade que vai se expressar como uma inteligência superior, ágil, integrativa. Não apenas uma inteligência concreta ligada a fatos corriqueiros, em que se decore um número interminável de equações, de datas, que não servem absolutamente para nada. O importante é que a gente faça nascer uma inteligência ligada à intuição, integrada, que tenha uma mente compassiva, ligada à realidade atual e com um olhar verdadeiro e inclusive sobre todos os reinos da natureza, sobre o mineral, o vegetal, o animal, os homens e até sobre o reino invisível também. É importante que se discuta sobre tudo, que não se tenha preconceito e se afaste as superstições. E que a gente tenha a ideia de que muitos dos conceitos estão permeados por preconceitos ou conceitos viventes, seja através da cultura, seja através da propaganda. Tudo isso tem que ser mostrado com a maior naturalidade e neutralidade possível. Assim, nossa ideia é que as crianças possam formar uma mente pacífica e lúdica, mas que não lute apenas para conseguir metas materialistas de ser bem-sucedido, de ter uma boa profissão, de ter uma conta de 6 dígitos, ou apenas conseguir um emprego em que ele possa receber muito sem se importar em gostar do que faz. Eu acho que a gente tem que ter uma ideia de que nós temos que amar aquilo que fazemos. Temos que estar totalmente integrados com o que nós fazemos como um artista, que ele está totalmente voltado para o seu trabalho, não preocupado com o tempo que ele gasta naquilo, ou quanto ele vai ganhar naquilo, ou quanto aquilo ali vai valer após sua morte. Isso não é importante. O importante é o fazer. Fazer com vontade, fazer com amor, e quanto mais ele faz, mais perfeito fica. E assim, como um artista, como um bom músico, como um bom pintor, ele se realiza enquanto pratica. E não importa se é uma tarefa trivial como uma dona de casa, ou como uma criança que está aprendendo os seus primeiros passos, ou na música, ou na pintura, ou na poesia. O que importa é o caminhar, é o desenvolver, é o desabrochar. Tudo isso leva um tempo. Muitas vezes não é o tempo cronológico que importa, é o tempo psicológico. E que isso seja acompanhado pelo tempo biológico como o florescimento de uma planta. Tem que saber a hora de semear, a hora de regar e a hora de colher. E não ficar preocupado com os estágios que ainda vão acontecer, porque isso é pré-ocupação, isso é ansiedade. Nós temos que fazer com que as crianças saibam atuar no presente. Aliás, a gente tem que aprender com as crianças. Quando as crianças estão brincando, elas estão completamente conscientes de que elas estão trabalhando ali no presente, elas não estão preocupadas o que vai acontecer amanhã ou depois, elas estão totalmente voltadas para a atividade. Talvez a gente tenha que aprender com elas e fazer com que elas não se esqueçam disso quando elas estiverem depois trabalhando, que elas fiquem completamente concentradas, focadas naquilo, de uma forma onde o ser delas esteja voltada para o objetivo
ao qual elas estão trabalhando, não com o objetivo secundário de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido, de ser reconhecido, porque a gente sabe que isso é o ego. É o ego que quer ser reconhecido, é o ego que quer ser elogiado, é o ego que quer as palmas, é o ego que quer uma posição de poder. Não é assim que devemos educar nossas crianças. Temos que educar as crianças para a vida. Mais importante do que conseguir um emprego é sabermos dizer a elas que elas têm a condição de ser felizes. Quando o Dalai Lama veio no Brasil, eu vi ele falando para as crianças num projeto do Joãozinho 30, que eu fui felizmente convidado naquele pequeno espaço, onde o Dalai Lama falou de uma forma muito terna para as crianças. Ele perguntou para elas assim: vocês sabiam que vocês têm o direito de serem felizes? Olha que coisa linda! Nós temos o direito de ser felizes. O Buda botou isso à nossa disposição, Cristo botou à nossa disposição. Basta nos esquecermos de nós mesmos e pensarmos no outro. Basta a gente pensar no bem, ao invés de pensar nos bens. Faz sentido isso para vocês? Temos que observar as contradições que a sociedade impõe. A nossa sociedade é egoísta, é competitiva, ela é movida pela ambição e a busca do sucesso. Não é essa educação que a gente tem que dar para os nossos filhos. Nós temos que educá-los para serem felizes e inclusivos. Sabe o que vai acontecer no próximo 40, 50 anos? Os empregos vão acabar. Vai ser tudo dominado pela máquina. Os seres humanos vão ter muito tempo. Só algumas profissões que precisam da criatividade humana que vão se manter. Todos os outros vão ser substituídos pelas máquinas, pelos robôs. Assim está acontecendo na agricultura, na siderurgia, nas empresas de manufaturamento, não é? Hoje, uma pessoa organiza o que antigamente 50 precisavam fazer. Então, o que vai acontecer? Vai ter muita gente, porque cada vez o número de habitantes no mundo, que já ultrapassou, pelo que me disseram, os 9 bilhões de habitantes, quantos desses vão ter direito a um emprego regular? Seja ele particular ou público? Talvez seja uma minoria. E todos vão precisar comer, ter um teto, todos vão precisar sobreviver. Mas mais importante do que isso, todos vão ter que ter direito à liberdade, à felicidade, à solidariedade. A solidariedade talvez seja o primeiro ponto a nós compreendermos. Uma vez na China, eu aprendi sobre isso quando a bicicleta de um dos nossos amigos ficou com o pneu furado e nós fomos atendidos, depois de um longo percurso, por um chinesinho que estava numa praça consertando o pneu das bicicletas. Tinham 5 pessoas na fila. Quando a gente chegou, todos deixaram que nós passássemos na frente e, a pedido do rapaz que estava fazendo o conserto, ele imediatamente consertou e eu perguntei para ele, quanto é? E ele fez uma cara muito feia. E eu falei assim, mas pelo menos você aceita uma gorjeta? E ele cruzou os braços e eu vi que eu estava dando uma gafe. Com certeza era uma gafe cultural, por eu não conhecer bem os costumes chineses e orientais. Então me veio uma ideia, mas pelo menos uma foto você tira? Aí ele abriu um sorriso, tiramos a foto e fomos embora. Eu perguntei a uma chinesa que tinha morado no Brasil, já que o pai dela era da embaixada brasileira, e aí eu perguntei, o que aconteceu? Eu senti que eu cometi uma gafe, um mal-entendido, quase que eu criei um embaraço internacional, mas finalmente, quando eu falei sobre a fotografia, tudo aquilo se desanuviou. E aí ela botou a mão assim, nos quadris e olhou profundamente nos meus olhos e falou assim, Alexandre, você não conhece o primeiro mandamento da Constituição chinesa? E eu fiquei com muita vergonha, porque eu não conheço nem o primeiro artigo da Constituição brasileira. E duvido que a maioria dos que estão me assistindo aqui o conheçam também, não é? Que a Constituição emana do povo para o povo, em nome de Deus, não sei.
Mas ela me falou, não, o primeiro artigo da Constituição chinesa, que é o mais importante, é o caput, é a cabeça da Constituição, fala sobre solidariedade. O primeiro mandamento da Constituição chinesa é a solidariedade. E ela me explicou, sem solidariedade, imagina um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Hoje tem mais de 1 bilhão e 500 mil pessoas. Imagina quando falta água para milhares, milhões de pessoas, quando falta comida, quando tem algum problema, um engarrafamento de centenas de quilômetros, se não houver solidariedade. Olha que coisa linda. A solidariedade é você primeiro pensar no outro, depois de você pensar em si próprio. É você ajudar quem está passando um problema. Olha só, quando eu estava passando uma dificuldade, ele me prestou um favor e não me cobrou, porque você não pode cobrar favores. Eu estava numa aflição, eu estava numa emergência. Todos cederam o seu lugar, eu furei a fila, passei na frente de 6 chineses que estavam pacientemente sendo atendidos. Ele consertou porque ele me deu prioridade, porque ele viu que eu estava passando um problema, eu não estava no meu país, eu não estava na minha cidade. Eu tive muita dificuldade de chegar até ele, porque naquela época não existiam lojas de bicicleta. Eu tive que sair do meu caminho, sem saber chinês, através de uma tradução muito mal feita, que usava muito mais gestos do que palavras, para chegar fora do meu caminho, para chegar naquela praça, onde ele me atendeu com todo o carinho, com toda a gentileza, com o máximo de solidariedade e amizade, e por isso ele não pôde aceitar pagamento. E quando eu ofereci uma gorjeta, que é quase que uma corrupção, no sentido de que você não pode aceitar nenhum tipo de presente quando você faz um favor, a coisa se complicou mais ainda. Quando eu percebi que aquilo não funcionava, e intuitivamente eu vi que eu estava errado, pedi para tirar uma foto. Pronto. Se desanuviou. Uma foto é uma coisa entre amigos, onde nós reconhecemos o trabalho do outro, onde há educação, muito obrigado, e você me salvou, e o outro responde, de nada, foi um prazer tê-lo ajudado. Assim é que nós temos que formar uma sociedade em que se preze a colaboração e a solidariedade, e não apenas prevaleça a ambição, a competição e a guerra pelo sucesso. É a competição que leva à violência, e é a violência que traz as guerras e os desentendimentos. É isso que forma os blocos, A contra B, C contra D, vermelho contra azul, direita contra esquerda, religiosos contra ateus, cristãos contra protestantes, muçulmanos contra judeus, e assim, budistas contra shintoístas, nada disso tem valor. Quando a gente olha do espaço, não existe a divisão entre países, porque lá de cima não dá para ver os muros. Aliás, isso é uma coisa muito importante. Nós temos que educar para não criar muros. E cada um de nós, como se diz maçonicamente, temos que ser pedras para a construção de templos, não de penitenciárias, não de muros que separem pessoas da mesma família entre a Alemanha do Norte, a Alemanha do Sul, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, entre México e Estados Unidos, entre Israel e Gaza. Todos esses muros são muros da hipocrisia, da vergonha, porque mostra a incapacidade de haver cooperação e solidariedade. Só quando nós criarmos uma sociedade cooperativa baseada numa educação inclusiva é que poderemos melhorar a etapa humana. E para isso, senhores e senhoras, temos que implementar uma educação sem castigos ou prêmios. Temos que abolir as notas, os conceitos. Fulaninho é conceito A, fulaninho é conceito B, conceito C. Nada disso funciona. Nós temos que ver a inteligência por detrás do conceito. Apenas botar A, B, C, D ou E, uma resposta de cruzinhas, fala muito pouco sobre a inteligência do indivíduo. Nós temos que aprofundar mais a questão do significado.
Eu lembro muito que eu fui num pediatra quando eu era pequeno, que é o saudoso Rinaldo Delamare. Era um pediatra maravilhoso, ele tinha um livro que se tornou um best-seller. Ele tinha posto uma psicóloga para ver o QI das criancinhas. E eu lembro que a psicóloga fez uma entrevista comigo e perguntou: meu querido garotinho Alexandre, quais são as frutas que têm água? E eu fiquei pensando, fruta que tem água, fruta que tem água. Eu pensei, olha, as frutas têm líquido, água. Ah, sim, o coco. Coco tem água, água de coco. E eu falei assim, uma segunda fruta que tem água. Aí eu fiquei pensando, melancia, laranja, limão, nenhum deles tem água, eles têm líquido, tem suco. Aí eu falei, olha, não sei, eu desisto, eu só conheço o coco. Aí ela falou assim, mas você é muito burrinho mesmo, olha só, tem a maçã, tem a laranja, tem a lima, tem a tangerina. Eu falei assim, não, minha querida, água não, tem suco, tem líquido. E ela ficou me olhando assim com uma cara. Eu falei, isso não é água. Você perguntou? Água. Não suco ou líquido. Então, quem é que tem inteligência? É aquilo que você responde que está correto ou a resposta que ela quer ouvir que é a correta? Então, nós temos que ter um pouco mais de mente aberta. E para ensinar, e para valorizar, e também até para entender, nós temos que gostar daquilo que fazemos. Temos que sair da caixinha. Para isso, o professor, o pai, a mãe, o instrutor também tem que se autoconhecer. Não pode ser limitado apenas pelos condicionamentos. Os condicionamentos a gente sabe bem qual é. É a busca do prazer e a fuga da dor. Não é para isso que a gente deve buscar os estudos ou buscar um bom emprego. A gente deve buscar aquilo que vai nos fazer felizes e realizados. Temos que entender que o apego nos leva ao sofrimento. Dr. Murilo Nunes de Azevedo, que foi presidente da Sociedade Teosófica, ele conta que uma vez, se não me engano, ele foi formado em 4 escolas Zen, Escola Soto Zen, Escola da Terra Pura e outras escolas. Murilo Nunes de Azevedo é uma pessoa ímpar, foi um professor que ajudou muitas gerações. E ele conta um episódio que o monge resolveu ensinar o que era apego para ele. Ele falou assim, segure esse bastão de madeira com toda a sua força. Aí ele pegou no bastão de madeira, eu acho que na verdade era um bastão até de bambu, não é? Ele estava no Japão, e ele segurou aquele bastão de bambu com toda a força dele. E o mestre dele, que deveria ser um grande sensei, num ato de muita rapidez, arrancou o bastão da mão dele. Como ele estava segurando muito forte, com muita intensidade, a mão dele sangrou. Estava completamente machucada, ferida. E ele mostrou para o monge, olha, e o monge falou assim, nunca mais esqueça, o apego traz a dor e o sofrimento. Nunca mais ele esqueceu. Felizmente, nós não tivemos que passar por isso, mas nós podemos aprender com a lição dele. O apego traz dor e sofrimento. E o medo? O medo é a repulsão. É o outro lado da moeda que também traz sofrimento, da moeda do apego. É a repulsão, aquilo que a gente tem medo ou que a gente não quer encarar ou não quer ver. É através do medo que a gente constrói esses muros, em que nos usam como tijolos ou ladrilhos cimentados pelo medo, cimentados pelo condicionamento da ignorância, do preconceito, da superstição. Não podemos ser utilizados dessa forma. Nós temos que ser pedras que construam uma coisa maior. Como diz o Maçons, se nós tivermos que construir alguma coisa, que construamos palácios a virtudes e masmorras aos vícios. Essa deve ser a nossa construção como cidadãos de bem, mas com consciência, que ninguém use a nós como se fôssemos pedras inanimadas, porque nós somos pedras vivas. Nós temos que nos polir, nos lapidar,
mas temos que ter consciência do nosso valor e aonde nós estamos construindo o nosso edifício. Com que pedras, com que coletividade? É um muro que separa? É um muro que destrói? Ou é uma casa que protege? É um templo que abriga? É um palácio para a proteção? Ou é uma biblioteca? Ou aquilo é uma prisão? Seja num zoológico, seja num cárcere. Temos que saber muito bem que nós não podemos ser utilizados como massa de manobra. Para isso serve a educação. Não basta você pensar, basta você entender. É por isso que eu acho muito importante que não se usem drogas, porque as drogas anestesiam, as drogas nos tornam indiferentes, as drogas nos isolam da sociedade. Nós somos seres gregários, seres sociais. Nós temos que nos ver uns nos outros através de um espelho, através de uma forma compassiva, colaborativa e amorosa, ainda que silenciosamente. Não podemos nos isolar, não podemos nos anestesiar e não nos podemos ficar indiferentes ou fora da realidade. Perder a lucidez é perder a capacidade de análise, de ter discernimento, ter a capacidade de escolha. Aí reside a liberdade. Então, quando a gente educa de uma forma bondosa, harmoniosa, amorosa, o ser humano se torna um ser com as capacidades que vão germinar naturalmente das sementes que tem dentro dele. Ele vai ser tolerante, ele vai ser compassivo, ele não vai ser apenas um mero técnico especializado, seja em saúde, seja em ciências exatas, seja em mecânica. Ele vai ser uma pessoa que tem uma profissão também, mas ele vai ser um amante da natureza, ele vai ser um amante do conhecimento do ser humano, da psicologia, da antropologia, da capacidade de olhar na natureza, de sentir o aroma das flores, de ver o azul do céu, de sentir a brisa do vento, de sentir a agradabilidade de entrar no mar, ou no oceano, ou numa piscina, num lago. Ele vai ter a capacidade de aproveitar o que a natureza tem para dar a ele, e ele também vai reconhecer, protegendo essa natureza, porque ele vai entender a interconectividade entre tudo e todas as coisas. Ele vai reconhecer a interdependência que ele tem com os outros seres humanos, não só da sua família, mas também com os estrangeiros, com toda a sua comunidade, com as pessoas de todas as cores, de todas as nacionalidades, independente de classe social, poder aquisitivo. Ele vai ser uma pessoa que vê além das divisões. E esse conhecimento vai levá-lo à sabedoria. A sabedoria que vai fazer ele perceber a unidade por trás da diversidade, a unidade por trás da separatividade. E ele vai poder entender que todos nós somos feitos da mesma matéria. Ele não vai ficar condicionado ou apegado ao seu corpo, porque esse corpo nem é meu, nem é seu, nem é dele, é emprestado. Nós pegamos da terra e a terra teremos que devolver. Será que a gente percebe isso? Por isso que a gente fala, esse é o meu corpo, esses são os meus pensamentos, as minhas emoções, e não vamos nos confundir com ela. Eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções, eu não sou o meu corpo, mas eu tenho para o meu uso, e durante um tempo muito limitado. Minhas opiniões podem mudar, meu corpo pode mudar, minhas emoções podem mudar, mas eu posso ter o controle de como eu vou mudar isso. E eu posso mudar para melhor. Daí o caminho do autodescobrimento, daí o caminho da autopurificação, daí o poder do amor. Um ser tolerante, um ser bem educado vai ser amante da natureza. Ele vai ser amante dos animais. Ele vai proteger as crianças.
Ele vai proteger os outros seres, sejam eles mulheres, viúvas, empregados ou desempregados, brancos ou negros, russos, chineses, americanos ou vietnamitas. Não importa o país, não importa a forma como a pessoa se expressa, se é em javanês, alemão ou russo. Importa o coração, importa estarmos vivos e sermos semente de uma só humanidade. Nós somos apenas uma humanidade, de diversas formas, diversos matizes. Não importa o tamanho, ou a cor da pele, ou mesmo a crença ou a conveniência ideológica que esposamos. Nós temos que ser seres integrados, seres que tenhamos a capacidade de ver e escutar, a capacidade de não destruir, a capacidade de nos integrar, a capacidade de ser sensível. Não podemos construir inteligências altamente especializadas, mas que sejam insensíveis e automatizadas. Hoje o que falta mais é empatia. Nesses tempos de Covid, pandemia, nós temos que ter empatia. Já são mais de 320 mil mortos no Brasil, mais de 3 milhões de mortos no mundo, mais de 5 mil mortos no Distrito Federal. Os hospitais já não têm vazão, já estão construindo tendas para empilhar corpos, porque não tem velocidade suficiente para eles serem enterrados, já não tem lugar mais nos frigoríficos e nas geladeiras. Gente, nós estamos passando um momento crítico na nossa sociedade. Se nós não tivermos empatia, nós não vamos sair desse problema que nós mesmos criamos. Essa crise foi criada por nós, por nossa interferência na natureza, na nossa interferência na destruição do habitat dos animais selvagens, na nossa inabilidade em não sabermos nos alimentar propriamente, em utilizarmos de carne contaminada com vírus, bactérias, que não habitavam o reino humano, mas agora estão pulando do reino animal para o reino humano, criando problemas onde normalmente não existiam. O coronavírus já era muito conhecido. O coronavírus já habitava os gatos, os cachorros, tanto animais domésticos como selvagens. Mas já sabíamos que ele poderia entrar na etapa humana e se tornar uma doença transmissível. Olha, aconteceu. Mas nós não podemos ser egocêntricos, nós não podemos ficar isolados, nós não podemos ficar enrijecidos e paralisados pelo medo. Através das máquinas que mantêm a comunicação, como a internet, como a televisão, como o rádio, e como o Zoom aqui que a gente está falando, através do Outlook, através do YouTube, nós podemos nos integrar, nós podemos nos interrelacionar e buscar soluções, seja através da vacina, seja através do distanciamento social, através do uso de mecanismo de antisepsia e asepsia, lavar as mãos, usar álcool gel, evitar as aglomerações e ouvir os técnicos capacitados. Há momentos em que se precisa de um lockdown. A vacina, quando começa, dá uma falsa impressão de resolutividade, de solução, mas isso é que aumenta o número de casos. Então, em todos os países onde começou a vacinação, os casos se multiplicaram. Por quê? Porque não houve tempo, apesar do início da vacinação, de haver a viragem sorológica, que precisa, após a primeira vacina, a segunda dose, que é 15 a 20 dias, um mês depois, e isso só acontece 10, 15 dias depois da segunda dose. O organismo precisa de um tempo para produzir os anticorpos, para se proteger. Então, às vezes, o lockdown, o distanciamento, o ficar em casa é necessário enquanto a vacina progride. Mas se não tem vacina para todos, se as doses são feitas
ainda com pouca quantidade, isso aumenta a ansiedade da população. Nós já estamos vendo uma histeria coletiva tomar conta da população. E se não há resolutividade, se há o medo, se há o pavor, começa o egoísmo, a ambição. Então, eu vou buscar ser vacinado de alguma forma, eu vou buscar a vacina no câmbio negro, então eu vou corromper uma pessoa que, ao invés de vacinar a velhinha, guarde aquela vacina para mim, através da corrupção. Não é dessa forma que a coisa vai funcionar para todo mundo. Nós temos que seguir normas, nós temos que seguir padrões, nós temos que ser éticos. Tem que haver uma estratégia. E o governo tem que tomar a frente dessa estratégia. E o povo tem que seguir essa estratégia e confiar no governo. Mas se há um momento de crise, de estagnação, que ninguém se entende, nós vamos chegar no caos, nós vamos chegar na guerra civil. Vai ser a lei do mais forte. Meu pirão primeiro, minha sardinha primeiro. Isso não é possível. Tem que haver tranquilidade, tem que haver capacidade e tem que haver o que aquela chinesinha me ensinou: solidariedade, capacidade de cooperação, integração, e não ambição e egoísmo, e não apenas a ignorância de querer apenas aquilo que é melhor para você e a sua família em detrimento dos outros. Assim, independente de estarmos isolados, nós temos que destruir algumas crenças que são baseadas em preconceitos e superstições, alguns dogmas e visões pessoais. Existe uma carta dos mestres de sabedoria que o mestre fala que a pior coisa que pode existir são as crenças sinceras e errôneas. Então, existem muitas crenças erradas no mundo. E nós não podemos nos associar a elas. Não que a gente tenha que brigar com as pessoas, mas a gente tem que brigar de uma forma saudável, discutir ideias e fazer prevalecer o bom senso. Eu conheço muitos médicos e muitas pessoas que têm um bom nível, que têm faculdade, nível superior, que não quer se vacinar. Eu conheço muita gente boa que não quer usar a máscara. Eu já expliquei para essa pessoa que mesmo que ela não pegue o vírus, ela pode ser até o super-homem, mas ainda assim ela vai ser o reservatório do coronavírus. Mesmo que ela não pegue a doença, ela espalha e leva aquela doença para dentro da sua casa, da sua comunidade. Ela não vai morrer, talvez, porque ela tem um sistema imunológico maravilhoso que iniba o coronavírus dentro do seu sangue, mas o coronavírus ainda vai estar lá nas suas vias respiratórias, nas suas mãos que não foram lavadas, e ele vai ser um elo de transmissão, ele vai ser um fator de disseminação de um vírus que, por uma questão de egoísmo pessoal, ele não é capaz de usar uma máscara porque ele não acredita que o vírus exista ou que a doença exista. O ser humano já passou por muitas mudanças. Antigamente, o negro e o índio não tinham alma. Os animais também poderiam ser usados de qualquer forma, porque eles não eram nenhum objeto. Agora, pelo menos, já existe o crime ambiental. Em alguns países, já se falam que os animais são seres que precisam ser respeitados, como seres sencientes, que sofrem, sentem a dor, apesar de não conseguir se expressar numa linguagem como ser humano. Temos que proteger a natureza, temos que proteger as crianças, temos que proteger as mulheres e temos que proteger a nós mesmos da violência, da pandemia e também do preconceito, da ignorância e da superstição. Nós temos que entender que aquelas fórmulas antigas que falam que é a violência que vai trazer a paz, não é uma verdade. Não é através da guerra que a gente vai chegar à paz.
Nós não temos que nos preparar para a guerra para ter a paz. A paz é o começo. Não é através das armas, não é através da violência e da intimidação que chegaremos a uma sociedade pacífica e integrada. Para isso, a educação é fundamental. A educação tem que ser ensinada para que a não violência seja uma expressão, a inofensividade seja uma expressão natural de nós respeitarmos a debilidade e a fraqueza dos outros. O mais forte ajuda o mais fraco. É através da inteligência sem sabedoria que construímos as câmaras de gás, os muros, os campos de concentração. Alguém construiu aquele gás. Foi um químico. Algum engenheiro ou arquiteto construiu aqueles muros, aquelas casas. Da mesma forma, os instrumentos de tortura que aconteceram na Idade Média, na Inquisição, a cama de Procusto. Se a pessoa era maior do que a cama, cortava um pedaço. Se ela era menor, se esticava. Quem foi que construiu as solitárias? Quem foi que construiu as cadeiras que dão choque, as cadeiras elétricas para fazer as penas de morte? Quem é o ser humano que decide sobre a vida e sobre a morte de outro ser humano? Nós não temos essa capacidade. Não é o ser humano que outorga a vida ao outro. É uma coisa muito maior. É a própria vida que se multiplica e que se expande e que volta novamente a deixar de existir, porque tudo é um ciclo de expiração e inspiração, de morte, de vida, de luz e de trevas. Nós não temos capacidade de fazer muita coisa. É como Krishnamurti falou, você pode botar um oceano na sua mão, você pode botar um vento na sua mão, você pode pegar umas gotas do mar, mas você não pode pegar o vento, você não pode pegar o mar. Nós somos muito pequenos e limitados. Temos que ter um sentimento de reverência ao mar, à terra, ao fogo, aos 5 elementos, a todos os elementos que nos governam. Nós somos formados por eles, mas temos que ter uma reverência, não só à matéria, como ao espírito. Somos formados por esses dois. E dada a essa mistura maravilhosa, apareceu a consciência e a vida. Comparações também são inúteis, castigos são inúteis. A conquista do respeito não vai ser através de espancamento, através de gritos, de agressões verbais. Todas essas formas de violência não podem perdurar. Nem a antiga palmatória que vigorou na época dos nossos avós, e até de alguns, porque senão pais e mães ainda, dependendo da idade, que conheceram aquela palmatória, não é? Que conheceram o cinto, que conheceram a sandália, não é? Que até hoje se brinca, né, da vara da criança e da juventude, que era uma vara de marmelo, né? Que era uma vara para espancar as crianças. Nem com animais isso funciona mais. Quem é que já viu aquele filme, O Encantador de Cavalos, ou que é do mesmo livro, O Homem que Ouve Cavalos? É através de um relacionamento que se dá não verbal, através do corpo e através da dança e através em que o animal aceita a aproximação do homem, é que se dá essa integração. Assim também tem que ser a integração entre o homem adulto, entre homem e mulher, entre um povo e outro. Só quando a gente botar foco, só quando a gente aprender essa dança do avançar e recuar. E o que eu falo para vocês, leiam esse livro, vejam esse filme, que foi estrelado pelo famoso ator Robert Redford. É através do avançar e recuar que nós dançamos a dança da Shiva, a dança da vida, a dança de Shiva. Shiva está vigorando, a dança dele está mostrando a mudança. Ele veio para destruir, para mudar aquilo que não serve mais. Um novo mundo vai nascer. Muitos vão morrer, alguns vão sobreviver. E o que nós vamos fazer com isso? Qual vai ser o novo normal? O que vai restar?
dessa sociedade? Violência? Medo? Arrependimento, ressentimento? Sofrimento? Ou a capacidade de entender que nós criamos esse problema e que nós temos que resolver? Não vai ser Jesus, nem Buda, nem Krishna que vai resolver esse problema, porque esse problema foi criado por nós, e nós é que temos a obrigação e a responsabilidade de resolver. Infelizmente, a violência ainda perdura na educação e nas sociedades que habitamos. Mas um país, para ter ordem e progresso, como está na nossa bandeira, um país para ter justiça, ele precisa que isso aconteça não por imposição pelo medo ou pela punição, não por castigo e recompensa, não por uma submissão a uma determinada ideologia, seja de direita ou de esquerda, seja uma ideologia ditatorial ou imposta de uma minoria sobre a maioria. Não pode ser assim. Não construiremos uma sociedade saudável através da intimidação, através da compulsão e através da comparação. E isso começa desde a mais tenra idade, quando a gente tem as notas escolares, quando nós temos os conceitos A, B, C, D, E. Não é assim que se educa. Isso é uma forma perniciosa de educação. Temos que transcender e descobrir novos valores. Os professores e pais têm que ser amorosos, tem que ter uma inteligência aguçada, tem que ter uma mente vigorosa, uma mente aberta, um coração puro, como se diz, um intelecto ardente. E tem que abandonar as velhas fórmulas, que não servem mais, métodos que usavam a violência, métodos que estavam baseados em crenças de condicionamento através de crimes e castigos e recompensas, não funcionam mais. Essas novas crianças já aprenderam, já vêm já sabendo tudo, elas que vão nos ensinar. A gente tem que aprender junto com elas, mas temos que ter uma convivência harmoniosa, através da colaboração, através da cooperação, através da empatia. Então, a gente tem que aprender a construir um ambiente de liberdade, com disciplina, mas é uma disciplina interna, que a pessoa adquire e internaliza porque ela sabe que aquilo é verdadeiro e importante. E não é imposta para uma adaptação a um grupo, seja ele cultural ou religioso, ou mesmo societário. As adaptações acontecerão normalmente porque há empatia, porque há amor, porque há respeito, porque há interdependência. Não há imposição através de uma disciplina externa, através da violência e da compulsão. Então, nós temos que ensinar que viver é relacionar-se. Viver é perceber através do outro, através dos espelhos, e que nós vamos aprender através dos nossos erros e acertos, mas principalmente através do respeito, através de saber que nós podemos fazer tudo o que quisermos, desde que respeitemos ao outro, que não prejudiquemos ao outro e que não prejudiquemos o meio ambiente e nem prejudiquemos a nós mesmos. Que tenhamos, em primeiro lugar, a prioridade de não fazer mal, de fazer o bem, de ajudar, de cooperar. Assim a gente vai poder trazer o tecnológico com o religioso. Poderemos associar a atenção à vivacidade. Poderemos trazer o belo, o bom e o verdadeiro junto com a generosidade. Podemos construir uma sociedade com menos violência, com menos competição e mais cooperação e inclusividade. É isso que a gente precisa hoje. Amor, cooperação, justiça, mas uma justiça que venha de dentro, não uma justiça de poucos sobre muitos, não a justiça dos homens, mas a justiça da verdade, a justiça divina, em que todos estão contemplados. Então, uma educação transformadora,
ela tem que ser baseada numa compreensão iluminada, tanto da natureza como dos valores humanos, dos valores que são inalterados através das idades, que chamamos de valores universais. Esses nunca mudam. O amor, a coragem, o discernimento, a solidariedade, a empatia, a alegria, o contentamento, todas aquelas virtudes que fazem do ser humano e de uma sociedade uma semente que vai florescer em saúde, em alegria e contentamento. E, pasmem, muito mais produtiva, muito mais alegre, muito mais cooperativa, porque tudo vai ser dividido de acordo com os talentos e com a necessidade de cada um. Uma sociedade com muito menos leis, com muito menos limites, porque cada um saberá internalizar aquilo que é importante, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Porque nós temos que iluminar nossa natureza com esses valores universais, com essa compreensão da vida, que respeita a natureza, tanto interna quanto externa. Quando eu falo de natureza, é ecologia. Há 30 anos atrás nem se sabia o que era essa palavra. Hoje toda criança já sabe. A ecologia é fundamental. Então, nós temos que ter, sim, um sistema de educação que contemple tudo. A matemática, o português, a geografia, a história, os idiomas, mas que também que tenha a filosofia de vida. Que a criança entenda sobre os seus veículos, o seu corpo, suas emoções, seus pensamentos, e que elas corporifiquem essa filosofia, que elas implementem um sistema novo, revolucionário, e que assim elas tenham uma visão mais ampla da vida, uma visão que transcende a simples sobrevivência, uma visão que não enfoque apenas na estabilidade econômica, que não se foque apenas na competição econômica, na competição social, na escalada de ganhar postos entre as classes sociais, que a gente não tenha mais a rivalidade econômica ou social de classes. A gente tem que aprender a transcender essa visão de castas, de classes, de cores, de convicções ideológicas. Temos que construir uma sociedade que tenha uma religião baseada no amor, na tolerância e na compaixão. E, por fim, a educação tem que mostrar que o amor está além das instituições, inclusive a instituição do casamento, a instituição da amizade, a instituição do namoro, a instituição pessoal daquilo que é o seu egoísmo pessoal, que muitas vezes é confundido com a satisfação dos sentidos. O amor não é prazer. Liberdade não é libertinagem. Amor não é paixão. Amor tem a ver com reverência, com amizade. Amor tem a ver com sorrir e contentar-se. Amor tem a ver com sacrifício. Amor tem a ver com inclusividade e interdependência. Amor tem a ver com fraternidade. Assim, para apreciarmos uma nova humanidade, nós temos que investir numa educação além dos preconceitos, além das nacionalidades, além da necessidade da busca pela vida e da busca de segurança. O medo não pode ser uma ferramenta para a motivação. O medo não pode ser o condicionamento para educar as pessoas a se comportarem de uma determinada maneira. Nós temos que criar ambientes calorosos, integrativos e carinhosos, onde que haja uma atitude de expressão verdadeira, do florescimento da capacidade de cada um, no seu tempo, no seu momento, para assim podermos acentuarmos um ambiente de benevolência, de crescimento e cooperação mútuos,
onde o bem-estar e a felicidade estarão colocadas em primeiro lugar, onde os alunos entenderão a necessidade do autodomínio e da autodisciplina, onde as regras serão necessárias sim, e a firmeza vai se estar ao lado dos limites como uma forma da linguagem do amor, como uma necessidade da expressão da assertividade dos pais e dos alunos em benefício das crianças que não têm discernimento entre o perigo e o bom senso que elas precisam desenvolver. O aprendizado tem que desenvolver a inteligência, tem que desenvolver a sabedoria, e o conhecimento tem que ser apontado para o bem maior. Uma mente cheia de conhecimentos memorizados, mas que não entende o que é a escolha correta, não é uma mente aberta, não é uma mente que foi tocada pelo amor, não foi uma mente que teve uma educação que veio do coração e da intuição. Assim, a gente tem que buscar os significados que são subjacentes aos fatos. Temos que entender que existem fatos, mas que existem intenções por trás deles, que existem situações futuras que dependem daquilo que plantamos no presente. Temos que entender a questão do karma, do ação e reação. Temos que entender que está tudo concatenado. O que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, repercute sobre mim e sobre o outro. Assim, os alunos e as crianças têm que ser motivados pela excelência, não pela competição, não pelas notas, não por honrarias ou prêmios. Elas têm que ser respeitadas no seu ritmo e no seu tempo. Temos que conhecer a multifacetação e conhecer o que é uma inteligência emocional, muito mais do que uma inteligência meramente retentiva de memórias e fatos. Nós temos que entender que os pais e os professores têm que ter paixão e têm que ser transbordantes de entusiasmo. E têm que educar pelo exemplo, pela motivação, e não apenas pelo medo. O exemplo é uma das mais importantes ferramentas da educação. E isso tem que ser ensinado aos professores e aos pais e aos amigos. Raivas, gritos, punições, isso não funciona. Isso só cria dificuldade, isso só cria isolamento, isso só cria um sentimento de vingança e ressentimento nos alunos. Assim, um sistema educacional para o século XXI tem que respeitar o viver, tem que promover o autoconhecimento, tem que estar ligado à transcendência e adaptado à sociedade em que vivemos. Vivemos em uma sociedade que é dominada pelo medo, pelo preconceito e pela ignorância. E só nós podemos transformar isso. Isso nós podemos transformar através do amor, da empatia e pelo exemplo. Podemos criar uma nova religião, uma nova sociedade, mas certamente ela tem que ter como farol a justiça, o amor e a cooperação entre os povos. Muito obrigado.